O ambiente competitivo, ele tem aquele momento ali da disputa, tem aquele momento ali que as pessoas vão estar se rivalizando, vamos colocar assim, mas eu acho muito legal, não só pela meta que o atleta estabelece, que o que faz o atleta treinar num dia frio, faz o atleta treinar saindo aquela meia garoinha, né? Nossa região aqui de Minas que é frio, muito friozinho, é você ter uma meta na cabeça, porque muitas vezes se você não tiver, Ah, não. você vai sabotar. Isso aí, eu falo, qualquer atividade física requer disciplina, É, mas para ter disciplina você tem que ter um objetivo. Senão exatamente. você não consegue cumprir essa meta. É. E aí eu falo isso assim, que eu tô falando que dentro do ambiente de competição, você vai numa prova, Isso de- te faz querer outras provas, é, para fazer outras provas. E se sente exatamente. tão bem, né? O ambiente, O é que eu ambiente falo, é a muito gente que começa, gostoso. eu mesmo comecei a praticar o ciclismo mesmo, assim, né? De maneira mais intensiva, com 40 anos. Ah, que legal. Comecei mesmo a andar de bicicleta. A gente andava, brincava, tinha uma É, bicicleta ali, fazia uma coisa em outra, mas né, começar a andar em grupo, aprender realmente no mountain bike, foi quando eu comecei com o mountain bike, foi a partir dos 40 anos. E como? E o que me estimulou a começar a andar, ou andar mais, ou querer evoluir dentro do ciclismo, foi justamente em cima dessa questão, desse ambiente, esse clima gostoso, né? Você vai num passeio, você vai numa competição, você se sente muito bem naquilo. Então você querendo cada vez mais. Não, poxa, gostei muito dessa, vou na outra. Qual que é a próxima, né? Você já é, fica procurando qual é a próxima. exatamente. Aí cai naquela questão que a gente estava falando. Peraí, a meu objetivo até então era esse, agora eu já mudei. Então, opa, peraí, então eu tenho que treinar assim? Será que eu preciso de um acompanhamento? Não, eu preciso de uma assessoria, eu tenho que ter um treinador, eu tenho que ter um apoio médico. Então, isso aí acontece muito. Demais. Só que a pessoa não se vê assim, a pessoa quer, né, crescer, quer evoluir no esporte, mas esquece que ela tem que se cuidar para isso, senão ela não consegue, né? Exato. E é legal que eu estava falando que essa questão da competição, a gente, vamos dilatar isso para uma dimensão maior, né? A galera sai no grupinho do final de semana, que faz aquele quebra-pau, não, vamos na boa, o rolê hoje é tranquilo, ó, não, não vai É, subir muito não. Aí aquelas velhas mentiras da bike, não vai subir muito não, nós vamos mais de leve, vamos pegar leve, galera, hoje só mais devagar, hoje eu só um tô girinho, cansado, eu não tô vou fazer cansado, nada, dormi não vou pedalar mal, só nada. soltar as perninhas. Aí na hora que vê, o pau tora mesmo, e aí rola aquele quebra-pau. Eu faço um paralelo a isso à competição. Quando você tem 1.000 atletas largando, é uma grande resenha. Porque esse rolê que tem, que quebra-pau do grupinho do final de semana da tua cidade, você para depois na padaria ou no botequim, na lanchonete para tomar o seu refrigerante lá, pra se hidratar e comer um negócio. E aí aquela zoeira, né? Um zoando com o outro, um brincando com o outro, e a diversão tá garantida ali na resenha, né? E na competição você tem isso numa dimensão maior. Sim. Que aí você vai ter a mesma história, só que envolvido com centenas de pessoas, com dezenas de pessoas dentro da sua categoria. Você vai ver aonde que está o seu nível, né? Ó, como é que está meu desempenho? Com pessoas que você nunca não Que você nunca conhece, que viu. às vezes no seu grupo você conhece o seu colega ali do É, lado. Agora, numa competição dessa, você tá lá que você falou 500, 1.000 atletas, pessoas que você nunca viu na vida, não sabe como exato, elas são. Inclusive o próprio percurso, que é outra coisa, exato. você não conheceu o percurso, que uma coisa é você rodar aqui, igual a gente roda na região, conhece todos os caminhos, então a É, gente já sabe o que esperar. Às vezes você vai numa competição dessa, você vai conhecer lugares, né? Totalmente diferentes, com terrenos diferentes, com surpresa, na verdade. Né? exatamente. Isso é Mas muito é bacana. engraçado que depois de muito tempo dentro desse universo, você começa a conhecer todo mundo. E Ah, aí vira aquela história do amor e ódio, né? Porque você tem o ódio pelo seu rival ali, que ele tá te dominando em algum momento, tá andando na sua frente, tá sendo mais forte que você, tá mais bem treinado que você. E aí você várias temporadas, encontra com ele em várias competições e sobe no pódio junto. Depois de um tempo você tá abraçado com o cara, você tá admirando aquela performance que ele tá entregando ali, como tá performando bem esse cara, que legal. Aí o cara começa a se projetar mais ainda, aí ele começa a disputar outras camadas mais acima de competição, vou correr o brasileiro, ele correr com você o estadual, ele vai correr a competição brasileira, tem um resultado importante lá. Senão que você está vendo, você está torcendo pelo resultado do seu, sim. do seu rival. Então é muito legal isso que eu tô falando, porque a gente chegou num ponto, eu tinha um rival meu de Big Bike, eu tava te contando, a gente disputava Big Bike, nossa, lá em 2007, 2008, a gente era rival, que a gente quebrava pau. Hoje nós somos grandes amigos, até hoje, nós somos grandes amigos que a gente já correu junto, formamos dupla e corremos junto.
Era eu e ele era campeão, eu era vice. Ele era vice, eu era campeão. Ficava alternando a gente, sabe? Cada temporada que a gente corria. E é muito legal isso, porque a afinidade, né? Você pega, Sim. você tá dentro do mesmo ambiente Até ali, porque até o famoso passar por perrengues juntos, juntos, isso exatamente. cria, né? Geralmente um É, vínculo, né? cria o vínculo. Os dois sofreram juntos, chegam os É, dois mortos de justamente. cansado. E a gente hoje pensando em até desenvolver projetos maiores juntos, né? Edilberto, você já teve experiência de competição de mais de um dia, assim? Você já participou de ultramaratona, falando de competição? Já participei de 2 dias. De 2 dias, ultramaratona. Até porque aquela questão que a gente estava falando, né? É, se Você desafiou. tem que saber, você tem que saber até onde você pode ir de acordo com o seu nível de treinamento, né? Aham. A questão que a gente fala, né? A questão de trabalho, infelizmente minha área requer Muita muito tempo de dedicação. trabalho, então isso É, acaba, claro, prejudicando um pouco essa questão do treinamento. Então hoje eu sempre falo, né? Hoje eu viso um pouco mais a parte técnica massa. do que a parte de endurance. A parte de endurance realmente ela exige muito mais É, treinamento. você fala em dedicação, você não consegue se entregar tanto tempo assim, Exatamente. dedicando a muitas Para me horas, preparar, a se exatamente. preparar muitas horas para Para estar poder pegar um desafio, igual um algum. Brasil Ride, que a gente estava falando aqui, É, desafio de 7 dias, né? Isso aí requer, volta naquela questão do objetivo, é. né? Por aí, o que você quer? Não, para isso eu tenho que treinar, então você tem que ter uma planilha adequada, e nessa planilha você tem que fazer uma programação, né, de pelo menos 6 meses Aí eu para você acho. poder atingir o seu objetivo, Eu né? até eu falo assim, os melhores atletas que eu preparei para uma prova de maratona em etapas, igual 7 dias de prova, eu assim, eu falo que é mais de uma temporada, é mais de um ano Ah, preparando, sim. tá? E eu te falando, tô mexendo com você com relação à ultramaratona, eu acho a ultramaratona super desafiadora. Eu acho a Sim. ultramaratona muito legal. Eu gosto muito da ultra, sabe? A maratona de um dia também é muito legal. O XCO é uma prova que te joga numa intensidade Muito absurda, alta. muito alta, né? A gente viu aí os atletas brasileiros que correram a Copa do Mundo, igual o nosso Henrique Avancini, aí, que é referência pra gente, né? Campeão de maratona Inclusive, mundial, exatamente. bicampeão. De maratona. Mas vendo assim o esforço, muitas vezes a entrega no XCO, e hoje eles fizeram uma entrega, um esforço mais intenso ainda, que foi o tal que descobriram o XCC, né? É. Lançaram o XCC, Que é descobriram não, interessantíssimo, né? porque eu acho que do ponto de É, vista até de público, né, de você cativar mais, eu acho que mais chamativo, porque é uma é, prova mais curta, então ela tem muito mais intensidade, eu acho que ela é mais dinâmica, eu acho que essa foi a finalidade exatamente. que a UCI, eu acho que, né, lançou essa nova categoria dentro do circuito. Dentro desse contexto digital aí que todo mundo quer ver as coisas muito rápido acontecendo, Exatamente. passar as Provinha de coisas 20 minutos, rápido, né? 30 minutos ali, Aí acabou. ela vai cair igual luva, né? Nesse momento, assim, Exatamente. nessa Mas aí volta capacidade. naquela questão, né? Ele tem que estar preparado para fazer essa intensidade. Essa Então, intensidade, o e atleta isso ele tem que focar, peraí, qual que é a prova que eu vou correr? Como é que funciona? Então, ele tem que estar preparado para determinados tipos de provas, né? exato. O preparo de uma prova de XCC, tudo bem que a XCC e a XCO elas se dão na mesma final de semana, então, É, né, ele vai ter que estar preparado para as duas. exato. Mas o próprio Avancino, que disputou, disputava, né, XCO, no caso XCC também, e a maratona, são treinamentos diferentes, Sim, né? Exigem completamente. treinamentos diferentes, né? É, Então, e logicamente, se não forem adequados, né, o risco de lesão ou de não conseguir, né, o desempenho adequado é enorme. é legal você observar isso nele e em alguns atletas também, né? Que consegue performar em disciplinas completamente diferentes. Você está falando aí do XCC, uma prova de altíssima intensidade, num Uhum. tempo até de 20 minutos. Então, assim, as primeiras provas que eu corri de XCO, Não, e 20 minutos que eu é bom, né? rezava para acabar na segunda volta, na primeira volta, porque aquilo ali é um esgotamento É. absurdo. Quando você entra para correr, competir o XCO, quem está acompanhando aí, que já participou, o XCO, ele é muito traiçoeiro, né? Ele é muito traiçoeiro nesse aspecto. Porque muitas vezes você não tem a dose certa de entregar ali. Você tem que ter uma cabeça muito forte, como toda competição, né? Uhum. Todo atleta deve ter essa mentalidade diferente de se entregar e saber que vai quebrar em algum momento, mas saber que eu tô ali para fazer, eu vou, a minha mente sabe que eu já tô ali para entregar, porque
a vontade de parar no meio do caminho é impressionante. Enorme, né? É impressionante. É impressionante. Todo mundo passa por essa sensação Você tem nas que lutar contra a primeiras sua vezes. cabeça, contra o seu corpo. Porque o seu corpo pede para você parar. Pede para parar, porque é tão alta a intensidade naquelas voltas do circuito do XCO, do Cross Country Olímpico. O Cross Country Olímpico, né? A gente está falando de XCO. Para quem não sabe. Para quem não sabe, é o Cross Country Olímpico, são aquelas provas de voltas dentro de um circuito fechado e que você passa hoje por muitos obstáculos. Cada vez mais Cada técnico, vez né? mais técnico. Esse ano, para lembrar, vai ter 2 etapas de XCO no Brasil, da World Cup e da Copa do Mundo, que vai ser acompanhada de uma etapa de uma competição nacional na semana antes. Então vai ter Mariporã, São Paulo, e vai ter Araxá, aqui em Minas. aqui em Minas, as 2 etapas em abril. Então, assim, quem tiver oportunidade, acompanha, prepara, compete antes no XCO para saber o que eles estão passando lá, que você vai dar um valor absurdo. Você fala, gente, o que esses caras andam nesse nível, nessa intensidade, né? É absurdo. É absurdo. Tem que respeitar muito. Na hora de falar alguma coisa de um atleta desse que está numa prova dessa, tem que ter uma vivência muito grande, tem que ter passado por aquela experiência e tem que respeitar. O que aconteceu com o atleta ali, tem muita coisa envolvida, né? Muita coisa por trás. Muita coisa por trás. Muito sofrimento por trás, né? Muita coisa ali, já passou muita dedicação. Muita dedicação. Então, assim, muito apoio por trás, inclusive, a equipe e tudo. Isso aí faz uma grande diferença, um grande diferencial. Né? Assim, nós estamos falando aqui de uma grande meca do mountain bike também, que é Araxá, que vai ter o World Cup lá, né? Então, Araxá, sim, a Copa Internacional está lá há muitos anos. Eu falo para todos os atletas nossos, eu falo, gente, vai correr um dia a Copa Internacional que em Araxá, porque é uma prova muito marcante. Ela é muito marcante. Hoje é um dos circuitos mais técnicos que tem no Brasil, né? Com aquelas rampas, com saltos. Então você estava falando uma coisa que é muito importante. Então o atleta mountain bike, ele tem que investir no treinamento de técnica. Investir mesmo, é contratar um profissional, é estar pensando que não é só pilotar, é saber o que vai acontecer na sequência do que você está, aonde você está entrando. Porque quando você entra no obstáculo, Gilberto, a gente muitas vezes, assim, as pessoas não entendem que na prova você está com uma fadiga elevadíssima, você está num estágio de cansaço muito grande, os braços já não respondem da mesma forma, o seu raciocínio, você está falando de reflexo, o reflexo reduz pela fadiga, né? Pela diminuição da oxigenação, porque você está ali você está numa condição de esgotamento, que a prova lá nessa pista acontece muito isso, e as rampas, os obstáculos são realmente rampas que projetam muito, que desafiam muito. Muita gente já machucou por chegar despreparado num local desse. Até uma ideia aqui que foi conversada com o Rogério Bernardes, que é o responsável pela Copa Internacional que eu levei para ele na ocasião, foi que ele lançou as clínicas, que eu dei uma das clínicas mais legais que a gente fez no hotel em Carandaí, e foi realizado lá um pouco antes, né, dentro da pandemia, um pouco antes das etapas das provas dele. Eu conversando com ele, falei, olha, é muito importante, Rogério, que tem essas clínicas antes, que a própria organização ofereça a clínica antes, para ver até o nível dos atletas e os profissionais, os treinadores estarem lá e poder contribuir e ajudar nesse sentido, né? De colocar o atleta trabalhando as habilidades, colocando na posição certa para realizar aqueles movimentos ali, treinar, mesmo que seja uma coisa rápida ali, antes das provas hoje, toda a prova dele ele faz. Você sabia que ele faz essas clínicas antes? Ah, é? Ele convida vários treinadores, aí ele disponibiliza um tempo lá na prova para o treinador ir lá com o grupo lá, ele seleciona assim, de 15 a 10 atletas no máximo, dependendo da quantidade de treinador que tiver lá. Então os treinadores ficam reservados aquele tempo na pista para os treinadores, com o grupinho que tiver lá, dar uma clínica ali rápida para ensinar, olhar, analisar, ver como é que está a técnica. Né? O que a gente faz quando a gente dá aula, que eu te falei, das clínicas personalizadas ou as clínicas programadas, a gente dá essa técnica para que o atleta diminua o risco dele e consiga fazer uma prova boa, no flow. Tentar fazer no flow, tentar passar bem nos obstáculos e, obviamente, que vai estar numa condição ali de risco muito grande pelo cansaço físico. Sim. Que dependendo do cansaço físico, ele pode ter até uma técnica boa, pode acontecer um acidente. Claro. Como a gente já teve fadiga, ela gera isso, com certeza. A gente já teve atleta. Até mesmo a questão, né, de hipoxemia cerebral, a pessoa
perde a capacidade, às vezes, de raciocínio naquele momento, né? A questão do reflexo, tudo isso. Então, a chance de uma queda é grande, sem dúvida. É, Ele tem que estar preparado, inclusive, isso. Aí saber também o próprio limite, que é uma coisa exato, difícil, às vezes, durante uma competição, durante uma prova, saber. Aí vem a questão de estratégia, então tem muita coisa envolvida, né? sem dúvida. O atleta não pode nunca se jogar. Chegar num lugar desse, eu vou fazer um salto, é uma rampa, eu não É, posso me jogar. Ah, vamos ver o que que vai dar, eu já não estou aguentando mais e vou tentar. Isso é um conselho, assim, essencial que a gente dá. sim, Não pode se jogar. Ele tem que continuar fazendo o movimento correto, a técnica correta. Se ele não estiver dando conta de fazer aquilo ali mais, encosta. porque tem É que melhor parar. ele preservar a saúde dele do que ele riscar e tentar ir até o final da prova. Então, assim, Exatamente. isso é uma coisa muito legal. Isso acontece, aí eu vou voltar até pro dia a dia aqui, né? Isso acontece no dia a dia aqui do amador, né? Sim, com certeza. Porque a gente tava falando dos e-bikers aí, né? É muito louco, eu via esses caras no início saindo em grupo, aí eles iam dar um rolê, paravam num botequim lá no alto da montanha, aí voltava todo mundo já meio chapadão, meio doidão, já tocando aquelas bikes que são super rápidas e muitas vezes vai como passageiro, né? E quanto acidente não aconteceu nisso aí. Muita gente É, machucou grave mesmo. sem dúvida. Eu acho que isso tudo são fases, né, que a gente vê em qualquer esporte, né? A gente está falando agora do ciclismo, justamente Isso. isso aí. São fases de adaptações, as pessoas entenderem esse novo esporte e lógico, e aprender com os erros, né? Isso que eu acho mais importante. Porque a gente também, eu como profissional, você também como profissional da área, a gente, eu como médico, você como educador físico, a gente saber lidar com isso aí, entendeu? Conversar sobre isso com o atleta. Tá, então, eu acho assim, a gente, é legal ter o amador hoje, com essa rede de profissionais por trás, isso é muito legal, como você citou, né? Essa interdisciplinaridade, antigamente era Sim, multidisciplinaridade, exato. e ele buscar essa evolução também fora da bike, buscar, né, essa evolução de outras áreas, estar atuando em outras áreas, né? Tá na Uhum. medicina do esporte, tá com a nutrição, tá até com a psicólogo também é importante, né? Hoje a gente tem aqui um psiquiatra dentro da cidade aqui, né? Psiquiatra do esporte, o Elin também, que é a Isso. psiquiatria do esporte é uma área nova, muitas pessoas não conhecem, mas que também atua também de forma para auxiliar o atleta. Então o atleta a gente poder pensar nessa rede, nessa trama toda aí que pode estar por trás dele para que ele tenha uma vida longa dentro do esporte, né? Que a nossa proposta é exatamente essa, né? É a gente Uhum. poder, o que que a gente pode auxiliar o atleta? Se teria mais alguma coisa que você acha que a gente não falou aqui hoje? Assim, na verdade, é muito amplo É isso. muito Eu acho que se amplo, a né? gente começar a É. querer falar de tudo, a gente vai, né, 4, 5, 6 horas falando e não vai acabar o O assunto, assunto não acaba, né? né? Eu também acho. Porque muitas vezes a gente vai falar, agora a gente está falando aqui, a questão de lesão, de previsão de lesão, mas assim, no próprio ciclismo, né? Você tem as lesões traumáticas, que a gente já vai falando, que é relacionadas às Isso, quedas, e tem as lesões por overuse. E dentro delas tem várias lesões. E que a isso. gente, às vezes, vai falar de uma, vai falar de outra, né? Que são muito comuns, né? As dores, quando a gente fala lesão, você não precisa ser necessariamente uma lesão de uma estrutura. Mas Sim. aquele ciclista, aquele atleta que tem uma queixa de dor durante a atividade dele. Mas por Aham. que essa dor? Essa dor, ela pode ser por vários motivos, pode ser uma lesão, pode ser uma postura inadequada, pode ser uma falta de preparo muscular ou articular ou tendino, né, inadequados. Então, são várias coisas envolvidas e que cada questão dessa pode gerar um tipo de problema. É. E isso tudo vai gerar o quê? Uma queda de performance, uma frustração muitas vezes para ele não conseguir, né, terminar uma competição ou o passeio que seja. Então, isso tudo está envolvido. Você me falou, você me lembrou muito das questões da postura, né, de trabalho, né? Então o Sim, cara faz uma disfunção que ele fica numa postura enrolada o dia inteiro digitando. Fica lá sentado durante 8 horas, com o ombro já meio protuso, a coluna enrolada, né? É muito difícil ter essa tensão, né? Que é praticamente a mesma postura que ele vai para a bicicleta. sim. Então tem essa semelhança. A postura do cara dirigindo, digitando, trabalhando numa mesa, ele apoiado num guidão, elas são todas muito semelhantes. Então eu falo assim, a disfunção já está pronta ali. Igual você falou, são Claro, microtraumas claro. até posturais, Sim, sim. né? Você como médico aí já está dando esse bizu que eu acho muito legal. Então é muito legal o atleta estar atento a isso. Claro. Porque ele vai começar a esgotar aqui, né? Por exemplo, a tensão no trapézio, nesse músculo aqui de cima. O ombro dele tem uma tensão muito grande aqui. Você já está numa disfunção, né?
essa própria E, desequilíbrio de rigidez muscular, de sim, tônus o atleta tem muscular. que entender que hoje ele tem que tirar proveito desse crescimento, essa facilidade que ele tem hoje, justamente de procurar uma orientação, um acompanhamento, ou mesmo um tratamento, Exato. né? Por exemplo, a questão de fazer um bike fit, a posição adequada na bike, né? A Ótimo. questão de saber trabalhar a musculatura de maneira adequada, né? Vai É, fazer lá o treinamento resistido, vai fazer um trabalho de alongamento específico, esses trabalhos posturais adequados. Então, eu acho que isso aí tem que ser, ele tem que pensar nisso quando ele tem aquela questão de uma meta de fazer uma competição, ou mesmo de dar sequência no seu treinamento, para ótimo. justamente evitar lesão, né? Que é o Eu, objetivo nosso, né? Na pô, dando um verdade. bizu que também eu trabalho muito dentro da consultoria, no fortalecimento, no programação que eu prescrevo, eu passo muito exercícios estabilizadores. Estabilizadores aqui da região do ombro, né, da Sim, escápula, trabalho muito trapézio médio, faço exercício de estabilização, trabalho a cervical por causa dessa flexão da cervical baixa, que diminui muito esse nó, porque o atleta tem duas coisas que o ciclismo faz aí que tem tudo a ver, né, com você também, na sua área de ortopedia. Ele faz a flexão da cervical baixa, que é colocar o pescoço, a parte de baixo para uhum. frente, flat, bota a cabeça muito projetada para frente, que faz a extensão da cervical alta, e aí ele deixa essa posição da cabeça aqui, que hoje o celular também te joga a cabeça para Contribui frente. muito. Nossa, todo mundo hoje aqui assim. O cara vai para bike, fica assim, do ciclismo de estrada mais ainda, É, né? pior, Porque com aí certeza. o tronco dele tá mais deitado e ele tem que ficar mais com a cabeça assim para ele Mais olhar para aerodinâmico, para para fazer, para ele tentar olhar para melhorar a frente. aerodinâmica. Senão ele vai ficar olhando para baixo. Então ele tem que fazer assim. Aí fica E ali, é totalmente antifuncional, anti-anatômico. Então antes tá na errado, né? É aquela coisa, é a diferença entre performance e saúde, vamos dizer assim. exato. Aí ele fica já jogando essa sobrecarga na cervical, o cara tem uma cervicalgia grave. Aí vai te procurar lá, poxa, doutor Adilberto, né? Tô com esse problema aqui na cervicalgia, como é que é o nome da clínica lá? Vamos fazer um jabá aí, como é que é o nome da Pois é, vamos clínica lá? procurar na Centro Ortopédico Bom Pastor. Lá no Centro Ortopédico Bom Pastor. Doutor Adilberto, meu cervicalgia aqui não melhora de jeito nenhum, não tem jeito. Aí você, né, vai fazer o levantamento histórico dele lá, cara, trabalha Exatamente. no computador e anda 5 horas na speed assim. É. Como é que vai Não ter tem jeito? como, Não né? tem É como, isso que a né? gente fala. A gente tem que sempre procurar o quê? A origem do problema. Onde que está o erro? Exato. Né? Quando a gente fala o erro, o que está acontecendo ali por trás? Por que que deu? A dor é uma consequência. Né? A dor, na verdade, ela é um alerta, é um aviso, um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, ele Exatamente. uma vez chega pra gente questionando de uma dor, mas peraí, eu não vou passar remédio para tirar sua dor, eu preciso entender por que que você está com dor, Isso né? aí. E saber corrigir. Peraí, é um erro de treino? É um erro de postura? É, É um conjunto? É o dia a dia? Até porque, igual você falou, você tem que trabalhar, tem que fazer as suas coisas. Então, tudo tá ligado. Então, a gente tem que ter uma visão muito mais macro do que está acontecendo, legal né? demais, né? Eu aprendi lá no NEF, lá em Belo Horizonte, aqui dá um jabá pro Ricardo Carneiro, lá, o pessoal da UFMG. Eles têm um centro de excelência em fisioterapia e a gente tem a especialização lá de educação física e fisioterapia. Eu fiz as duas lá, que foi com a fisioterapia junto comigo lá, fisioterapeuta. E ele falava muito dessa condição, né, de estabilização, né, do ciclo da dor, né? Você citou aí muito bem. O ciclo da dor, ela vem a dor, aí o microtrauma, o macrotrauma, aí vem a lesão, né? Então você faz esse ciclo e aí como é que o atleta consegue conviver com isso, né? Ele quer curar, porque o esporte cura, né? A gente brinca com isso da educação física, o esporte cura a humanidade, né? Se todo mundo praticasse esporte ia ser uma maravilha. Imagina se Nossa, todo mundo pedalasse todo dia, né? nossa. Sabe que paraíso que não seria, Melhor do né? mundo, se não é assim? Seriam os melhores do mundo, os melhores do mundo. Então a gente teria uma situação aí que poderia salvar o planeta, né? Porque as pessoas iam ficar mais estressadas. E hoje a gente vê assim, eu lido muito com atleta de Beto. A gente está falando muito de competição aqui, mas que fala que quer fazer o pedal diariamente para cuidar da saúde dele. Sim, Eu sim. quero fazer isso para o bem da minha saúde, porque isso me desestressa, me causa um bem-estar, eu vou estar melhor no dia a dia, eu vou estar mais alegre, vai melhorar essas liberações hormonais que a gente sabe, meu psicológico está melhor para enfrentar os problemas na minha empresa, eu vou estar mais ativo, vou estar mais amigo das pessoas, vou estar namorando mais, vou estar me divertindo mais, tudo isso muda, né? Sim. Até porque Cenário, grande parte desses atletas, quando a gente fala atleta, qualquer pessoa que pratica um esporte, no caso do ciclismo, qualquer ciclista que pedala com certa frequência, independente do nível dele.
né? Exato. Então, muitas vezes, não precisa de... Quantos ciclistas você pega que a gente chama de atleta que nunca competiu, nunca foi numa competição na vida? Exato. Por quê? Porque o objetivo dele não é competir. Ele está competindo com ele mesmo. Ah, não, eu quero... Poxa, porque aquele passeio tal, teve um lugar lá que eu não consegui subir, agora na próxima eu quero subir. Quer dizer, ele está competindo com ele quer fazer aquele trajeto novamente para poder conseguir vencer uma montanha, ou conseguir descer. Exato. Então, é isso que é legal, né? Quando a gente fala competição, não estou dizendo competição específica de uma prova, e sim a competição diária nossa, o desafio pessoal, né? Que aí vem a questão psicológica, a sensação boa que você tem disso, e isso te estimula a ser, inclusive, uma pessoa melhor, né? Isso. Um atleta melhor, mas uma pessoa melhor. Isso eu acho essencial, né? Na prática de qualquer esporte, né? Bacana demais. Tamo aí então, Edberto. Aí queria muito agradecer aí o seu tempo. Sei que a vida de médico não é fácil, ainda mais você aí com essa correria toda aí também da clínica, né? Enfim, a gente poder, né, trazer alguma coisa a mais aí para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, ter esse bate-papo ótimo contigo aí, né? Aprendi muito com o Mestre Cadinho. Que isso, tamo junto. E que, lógico, sempre que a gente puder, o que a gente puder contribuir, o que a gente puder conversar, a gente está sempre à disposição. Mas eu agradeço muito a oportunidade de ter falado com você aqui. Ah, massa demais. O pessoal que está aí acompanhando a gente, quiser comentar embaixo aí, pode comentar, pedir outros temas aí para o podcast. A gente vai, talvez, aí mais para frente. Eu acho que ficou muita coisa que a gente poderia ter conversado que faltou ser abordado aqui. Eu até estava falando agora no final, queria falar mais uma hora, mas, enfim, não vamos prolongar muito não e trazer aí algumas novidades nos próximos, a gente fazer também outros aí, o convite fica aberto aí. Vai ser um prazer estar com você novamente aí com a gente aí, estar conosco aqui. E as pessoas que quiserem comentar, interagir, né? O doutor Edberto aí vai estar também junto com a gente nas redes sociais e respondendo. Vai estar dando, não deixando nada em branco aqui, né? Vamos jogar o assunto no ar aí. Quem tiver alguma questão, alguma dúvida aí, se a gente puder ajudar, a gente pode chamar a gente. Tá junto. Valeu, cara. Brigadão aí. Eu que agradeço. Fica com Deus. Sucesso aí nos rolés. Primeiro de muitas. Podcast junto, se Deus quiser. É isso aí. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima.